Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente diagrama um convite, né? O trabalho que eu vou mostrar para vocês é um convite de debutante, né? A gente falou bastante de convite de casamento, mas como eu mostrei para vocês e como eu falei, essas técnicas elas podem ser utilizadas em todo o trabalho, tá? Em qualquer trabalho. Pode ser de aniversário, pode ser de casamento, pode ser de debutante, né? De batizado, o que vocês quiserem. Então, eu vou mostrar agora na prática como é que é. Nós vamos migrar aqui para a telinha e eu vou utilizar o Illustrator para isso, né? O Illustrator é um programa vetorial, ele é um programa da Adobe, você pode comprá-lo para trabalhar. Você pode trabalhar no estúdio, você pode trabalhar no Corel, você pode trabalhar onde você achar melhor e que lhe convier, né? Então, eu vou começar. Esse convite da Mariana, a encomenda partiu da mãe, mas quem aprovou o convite, esse convite ele foi feito, eu vou refazê-lo com vocês, e quem aprovou o convite foi a própria Mariana, né? Ela pediu alguns acabamentos especiais e eu vou reproduzir a diagramação e vou reproduzi-lo aqui com vocês, tá bom? Então, para começar, eu copiei já o texto, né? E eu trago aqui para minha tela do computador. Bom, partindo do princípio de que quem tem que chamar a atenção é sempre o aniversariante, eu já separei, ó, o nome Mariana do restante do sobrenome dela, certo? Aqui é interessante entender que a mãe fez questão do sobrenome, a mãe fez questão do sobrenome completo, apesar de ter sido a Mariana. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro nesse programa é chamar as minhas réguas, porque tudo eu trabalho com régua, tá, gente? Eu trabalho alinhando tudo bonitinho. Eu vou aproveitar já também e colocar no tamanho exato do meu convite. Esse convite, ele foi aprovado em 15 por 21. Então, eu vou já colocar ele em 15 por 21. Ele está em milímetro, então ele vai ficar com 150 por 210 milímetros, tá? Ele vai ficar paisagem, ou seja, vai ficar deitadinho aqui. Eu vou pôr aqui do lado, eu não vou ensinar o programa, tá, gente? Eu vou trabalhar e vou mostrar para vocês a questão das fontes e alinhamento. Bom, esse convite, ele é um convite que ele vai ter o monograma impresso em cima, né? O monograma vai ser impresso e vai ficar aqui em cima, assim, bem bonitinho. Então, tudo isso tem que ser provisionado, né? Quando a gente pensa num convite, a gente tem que provisionar esse tipo de acabamento. Quando a gente pensou nele, nós pensamos exatamente no papel branco, né? Eu gosto muito do Opalina, do Alta Alvura, do Nevada, que são papéis bem branquinhos, bem classudos, eles são mais grossos. Eu vou usar o 250, né? 240, 250 gramas, porque o convite ele tem que ter um certo peso. Embora o envelope possa ser feito em 160 a 180 gramas, inclusive ele fica melhor se ele for feito nessa gramatura, o convite em si não. Ele precisa ter mais peso, ele precisa ser mais pesado. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu falei na aula passada, mas lá no comecinho do curso, mas eu não cheguei a mostrar, tá? Que são os catálogos. Então, eu sou da linha Color Plus. Olha que bacana, né? Aí são os laminados que o pessoal fala, são as tais cartolinas laminadas, né? Olha só que bonito. Ele é da linha Lamicote, tá? Todos eles eu trabalho muito com a VSP, né? A VSP é em São Paulo, mas eles também mandam, tem lugares no interior, tal. E é bem legal de vocês terem esses catálogos, gente. Porque esses catálogos vocês vão pegá-los e vão levar no seu cliente. Ou quando o seu cliente for até você, ele vai ver o que eles querem, né? Porque o que acontece? O papel, ele tá totalmente ligado aos conceitos, né? Que a gente falou, não adianta na praia
querer um papel super metalizado, aí olha que lindo o Relux, que eu falei tanto naquele convite. O Relux telado. Olha só, marfim. Lindíssimo, né? Ele tem um brilho, olha, ele tem um acabamento super elegante, ó. Esse também é da VSP. Tá? Os texturados. Ó. Os papéis texturados, olha que bonitos. Eles têm uma textura, ó. Né? E aí, isso também é definido dentro do, olha só, Star Plus, Cobrexil, né? Que são aquela linha vinílica de revestimentos, né? Que eu dei aquela aula olha ele aqui, ó. Aquela aula do convite de padrinho, né? Olha só ele aqui, tá vendo? Ele vem desse catálogo aqui, certo? E cada catálogo é uma linha. Às vezes eles se repetem, mas é importante que quanto mais catálogos vocês tiverem, maior... Olha só, gente, vegetal colorido. Olha que lindeza esse vegetal colorido. Olha como ele tem, ó, né? Ele vai te dar uma transparência, ó, super bacana. Mas você só vai conseguir saber isso com o catálogo na mão, né? Então, vamos começar a diagramar? Bom, eu já coloquei minha folha no tamanho que vai ser o convite, né? Porque quando eu mandar para a gráfica ou mandar imprimir, ele vai vir a linhazinha de corte e vai ficar mais fácil de ser cortado. Esse convite foi cortado na guilhotina, né? Então, ele vem com a linha de corte. Eu vou começar colocando o nome da Mariana aqui. Certo? Ó, eu vou ampliar o nome dela. Eu vou determinar primeiro, gente, as áreas, tá? Então, eu vou determinar as manchas de texto. Eu vou querer alinhar esse aqui. Eu ainda não vou trabalhar as fontes. E eu determino que o texto vem aqui. Bom, lembra que ele vai ter uma chancela, né? Ele vai ter um relevo seco aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês o relevo seco. Eu vou mostrar a chancela. O relevo seco é aquele monograma que é impresso em cima do convite, né? E ele não tem cor e ele fica bem em relevo, bem para cima, né? Ele é feito com as chancelas. Eu vou mostrar isso para vocês e nós vamos entrar em mais detalhes. Mas ela tem que ser prevista aqui, como eu falei. A chancela pode ter no máximo até 4,5 cm. No caso, como esse convite é grande, eu vou fazer uma marcação aqui para eu saber, tá? Que ela tem que ter esse tamanho. Então, eu vou marcar aqui, ó, eu vou pegar uma linha do programa e vou marcar 4,5 cm aqui, ó. E eu vou fazer um círculo, tá? Que é mais ou menos o tamanho dessa chancela. Então, para mais ou menos eu saber, tá? Que essa chancela vai ficar aqui, ok? Então, ela tem que ter uma área, ela tem que ter um respiro e tem que ser contado isso também no próprio programa, certo? Eu não posso simplesmente chegar no final e falar assim, não, eu quero uma chancela aqui. Não vai dar certo, né? Eu tenho que ter isso previsto no projeto, tá? Ele faz parte do conceito, então ele também faz parte da diagramação. A primeira coisa que eu fiz foi marcar a chancela, certo? Bom, como ele é um convite clássico, ele é um convite que ele tem um tamanho clássico, que é o 15 por 21. Ele é clássico até no formato, tá, pessoal? Ele não é quadrado, ele não é retangular verticalizado. Ele é um convite clássico. Então, ele tem 15 por 21, que é o tamanho clássico, e ele tem esse desenho, mas eu vou deixar mais claro aqui, porque eu consigo visualizar melhor mais claro, tá? Só pra gente ter uma ideia, eu vou começar a trabalhar. Lembra que eu falei das fontes bastonadas e fontes manuscritas, fontes bastonadas, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa mistura de manuscrita e bastonada. Eu vou primeiro colocar a serifada, aliás, manuscrita, bastonada e serifada. Eu gosto muito de trabalhar com a serifada e a manuscrita. Eu vou primeiro, antes de tudo, colocar
a serifada, tá? Uma fonte que eu gosto bastante, acho que ela dá leitura, ela é uma fonte super bonita, é a Felix, né? A Felix é uma fonte, a Felix Tilling, ela é uma fonte muito delicada. Ela tem uns traços aqui, ó, vocês podem ver, um movimento tá vendo? Eu vou até ampliar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Ela é muito elegante, certo? Ela tem ela fica mais fina, aí ela engrossa, aí ela fica mais fininha de novo, e ela tem esses puxadinhos aqui, ó, que a gente pode ver. Esses puxadinhos aqui, né, gente, a gente já viu, né? Ó, mas relembrando um pouquinho, esses puxadinhos aqui, eles se chamam serifa. Então, toda fonte que tiver esse puxadinho, ela é uma fonte serifada, tá? Eu vou voltar aqui. Eu trabalho sempre, pessoal, com a visualização do convite por inteiro. O ideal é que o convite esteja na tela, né? Ele não pode nem estar lá atrás, tá? E nem pode estar muito aqui no detalhe. Por quê? Porque você não tem noção de todo o espaço branco em volta, né? E isso pode te atrapalhar, certo? Bom, a encomenda da cliente é que fosse em rosa e marrom. Eu particularmente acho essa uma combinação um tanto perigosa, porque o rosa e o marrom me lembra sorvete napolitano, né? E ele sempre vai me lembrar, o doce, que me lembra festa de criança, né? Então, assim, eu procuro trabalhar, quando eu vou trabalhar com esses tons, eu procuro trabalhar eles quase que secundário. Como ele é um convite clássico, eu vou tratar uns fios aqui em volta, certo? E eu já vou determinar dentro dessa minha área, a área de trabalho, olha só, eu tenho um fio mais grosso e eu vou ter um fio interno um pouquinho mais fininho, tá? Por quê? Olha só, mais fininho, eu vou pôr ainda mais fininho, eu vou trabalhar um pouquinho mais gritante, para dar essa questão do desenho, essa questão da forma, né, do movimento. Pronto, feito isso, olha só, eu já determinei que o que estava fora, ó, tá muito grande, né? Então, eu tenho que reduzir tudo, porque eu só não posso reduzir a chancela, né? Porque a chancela ela é de metal, eu não tenho como reduzir, certo? Então, eu posso reduzir tudo. Bom, o nome da Mariana tá aqui. Eu tô achando que esse nome, ele tá muito magrinho, muito alto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma diminuída, tá? E eu vou aumentar, gente, a entreletra, né? As letras, elas têm que ser trabalhadas. Elas precisam ser trabalhadas. Não adianta só a gente ter uma letra bonita e não trabalhar ela, porque muitas vezes as letras se encavalam. Então, você tem fontes bonitas que as letras se encavalam. Então, você precisa ter esse trabalho de entreletras, esse trabalho de entrelinhas, né? Eu defini que o nome da Mariana, ele vai ser bem clássico. Então, ele vai vir num tamanho, eu vou dar uma achatadinha de leve, tá? Porque eu acho que ele vai ficar mais bonito, menos alongado, né? E eu vou abrir aqui, ó, a entreletra. O estúdio também faz isso, tá? Ele tem o entre caracteres, ele também faz isso. Eu prefiro trabalhar sempre, gente, com um programa que não seja o estúdio, certo? Então, só que se eu separo demais, ó, se eu vier aqui e jogar 100, por exemplo, ó, as letras vão ficar muito separadas. 200, ó, as letras vão ficar muito separadas, né? E eu perco um pouco dessa leitura, eu perco um pouco da leitura do nome dela, ele vai ficar com muita área branca em volta, ela é uma fonte muito delicada, então eu vou trabalhar um pouquinho só, eu vou trabalhar uns 50, uns 75, né? E eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Cada programa tem uma forma de trabalhar, tá? O estúdio pode ser trabalhado também com o shift setinha, tá? Ele pode ser trabalhado assim. Ele pode... Olha só, tá vendo? Eu vou trazer de novo aqui, ó. Eu vou deixar um espaço aqui.
certo? Que é mais ou menos, daqui um pouco a gente vai usar a ferramenta para centralizar, né? Bom, nesse segundo nome eu quero um contraste, né? Dentro desse contraste, então, eu vou usar uma fonte manuscrita, tá? Uma fonte que é manuscrita e que é super tradicional é a Eduardian, né? Ela é uma fonte, olha, bem tradicional, ela é bem manuscrita. Bom, se eu fizer isso aqui, ó, e centralizar tudinho, vai ficar correto? Vai ficar correto, tá? Mas eu não quero, eu quero de alguma forma aproximar o sobrenome dela do nome, porque é a mesma informação. Ela é uma pessoa. Quem é a pessoa? É a Mariana Damasio Faro de Souza Lima. Então, essa Mariana, eu tenho que aproximar, porque ela é uma informação única. Então, eu vou alinhar de ponta a ponta aqui, ó. Tá vendo? Eu vou alinhar de ponta a ponta e eu vou trazer um pouquinho mais para cima. Coisa mínima, tá, gente? Para também não acumular lá em cima. E olha o que eu falei do alinhamento, né? Olha aqui aonde eu vou alinhar, ó. Eu vou alinhar com a curva do D. Por que eu vou alinhar aqui, gente, com a curva do D? Olha só, tá? Eu deixei de fora, olha só, a minha serifinha e a pontinha, porque a minha área de texto maior é essa aqui. Eu tenho uma serifa, eu tenho este peso aqui e eu tenho este peso aqui, certo? Então, ela é maior. Eu vou diminuir de novo. E eu vou alinhar aqui desse lado. Olha só. Tá? Ela tá alinhadinha. Ó. Vocês podem ver que se eu clicar aqui, ó, e clicar aqui, não parece alinhado. Então, o meu alinhamento, ele é visual, né? Ele é pela mancha de texto aqui, que eu desço aqui, ó, e eu tenho um alinhamento visual, né? Pela mancha de texto, tá? Eu vou fechar aqui, pra gente ver se tá ok. Tá ok? Eu tô satisfeita? Tô satisfeita. Bom, então eu vou começar aqui embaixo agora. Pois não, dona Bianca. Então, eu vou continuar aqui embaixo. Eu vou continuar agora colocando aqui embaixo, tá? Eu vou separar os blocos de texto. Por quê? Porque é mais fácil de eu trabalhar. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui para cortar e vou dar um Ctrl V para eu colar. Ele tá já alinhado. Olha que belezinha. Nada como o treino, né? Ele falta só um pouquinho de alinhamento aqui. Eu separei o evento? Separei. Olha só. Tá? Eu separei o evento aqui para ele ficar uma coisa mais visual. Bom, a Felix, ela tem uma desvantagem. Ela não tem caixa baixa, né? Ela é uma fonte que ela só tem caixa alta. E se eu usar só a caixa alta dela, eu vou ter que usar um tamanho de fonte, ó, muito pequeno em relação ao resto. Olha só, em 12 pontos, ela já está muito grande. Então, eu teria que usar ela num 7 para ficar bacana. Ela fica quase ilegível, dependendo de como eu trabalhar. Então, eu tenho uma outra fonte que eu gosto bastante também, que ela é o que a gente chama de sans serif. Ela não é nem serifada e nem bastonada, que é a Eras, né? A Eras, ela tem uma família completa e ela tem caixa alta e baixa. Se eu usar essa Eras, que ela veio para mim automático, que é a Bold, né? Ela vai ficar estranho, ela não vai ficar bacana, tá? Então, eu vou primeiro separar. Eu vou separar tudo aqui, tá? E eu vou para trabalhar melhor. Esse aqui é o RSVP, ó, que eu também falei que normalmente tem, né? E eu vou separar aqui, ó, tá? Então, eu vou escolher uma outra fonte da família Eras, né? Eu tenho aqui a Demi, que ela é semi-bold, eu tenho a Light, tenho a Medium. Tudo isso aqui faz parte de uma mesma família, né? Elas são de que tipo? Elas são do tipo semi-bastonadas. Então, mas dentro dessas semi-bastonadas eu tenho a Era Bold, a Era Light, a Era Medium, né? Olha só. Eu consigo trabalhar ela um pouquinho maior. Olha só, ela tá com 9, tá com 7. Eu vou subindo até onde eu achar que fica bacana.
tá? Eu vou alinhar por baixo, tá? Eu vou ter 2 blocos de texto. Eu vou alinhar pelo RSVP. Então, eu vou estar aqui e eu vou trabalhar aqui, ó. Olha só, olha que bacana, tá? Esse som não vai vazar, não? Não mexe em nada, tá? Ah, tá. O Arley. Ó, filha da mãe, para de bater ali, o Arley. Depois de olhar, para de bater. Pode continuar? Pode. Então tá. Então, gente, olha só. Agora eu vou trabalhar. Eu tô trabalhando, tá? Vocês estão vendo que a minha setinha tá paradinha aqui. Eu tô trabalhando com as setinhas para cima e para baixo do teclado, porque eu acho mais fácil, eu acho que eu tenho um controle maior, né? Aqui, bem, ó, eu vou deixar esse daqui bem no meio, vou trazer essa um pouquinho mais para baixo e eu vou alinhar com o texto RSVP, tá? O 11 não dá, então eu vou usar um 10,5, né? Quando eu olhar assim, ó, eu tenho, olha só, eu vou subir essa informação um pouco, né? Que é o nome. Como eu comentei com vocês, você tem que deixar claro o que é, né? Quem é o convidado ou convidado, quem está convidando, né? Quem é o convidante e o que é o assunto. Então, nós temos aqui, ó, a Mariana, que convida para os 15 anos. E aqui embaixo a gente tem o restante da informação. Nesse caso, eu não dei tanta importância à data, né? Ok? Bom, agora eu vou trabalhar a questão das cores, né? Ela queria rosa e marrom. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou jogar um rosa aqui de fundo. Lembrando que tudo que for para ser feito, ele precisa de uma sangria, né? Tudo que vai ser impresso, ele precisa de uma sangria, né? A sangria, o que ela é? São esses milímetros a mais fora da área a ser impressa, né? Então, quando eu mandar imprimir, ela vai ficar com as marcas de corte para dentro dessa área que eu estou colocando aqui, né? Eu vou fazer aqui a minha cor, né? No Illustrator ele tem aqui, ó, o que a gente chama de swatches, né? E eu vou trabalhar essa cor, tá? Eu vou trabalhar no CMYK, então eu vou pegar o magenta aqui, ó, né? E eu não vou trabalhar o magenta. Por quê? Ela não é uma criança mais, né? Ela é uma mocinha, então eu não vou nem trabalhar nem o rosa super forte, porque não é ela quer uma coisa mais clássica. Poderia trabalhar o rosa muito mais forte? Poderia. Só que ela, uma festa neon, uma festa mais descolada. Não, ela é muito clássica. Ela é clássica no jeito dela se vestir, ela é clássica nos gostos, né? Ela é uma garota clássica. Eu conversei muito com ela, conversei com a mãe dela. Então, assim, é um projeto para uma menina diferente, né? E eu vou abrir aqui. Então, eu vou abrir aqui. Eu tenho aqui a minha paleta CMYK, né? Que é isso aqui. O que é a paleta CMYK, gente? A paleta CMYK é a mistura, né? Do cian, magenta, yellow e black. Que é o azul, rosa, amarelo e preto. Nessa ordem, tá? E eu vou trabalhar. No Illustrator, eu consigo mexer dessa forma aqui, ó. Eu consigo chegar mais para cima, mais para baixo. Poderia chegar com numeração. Eu poderia chegar com o conta-gotas, certo? Mas eu trabalho desta forma. E eu vou querer um rosa, olha só, eu quero um rosa mais puxado para o salmão, tá? Então eu venho aqui, ó, olha que bacana isso aqui, reparem nesse quadradinho. Olha que bacana isso aqui, gente. Eu consigo, ó, achar a cor que eu quero.
Nesse caso, eu sei que ela está mais puxada para o vermelho, então eu puxei aqui, tá? E aqui eu estou buscando um rosa que, ó, e ele vai me mostrar como vai ser impresso aqui. Eu amo o Illustrator, tá? Então, ó, pronto. Ele jogou um mais queimado e eu vou jogar para o fundo. Eu vou arranjar, lembrando que cada programa é de um jeito, tá? Ah, mas eu não quero esse rosa inteiro. Eu acho que esse rosa inteiro ficou muito rosa, né? Ele não ficou um rosa bonito, ele tá um rosa muito... Então, eu vou vir aqui e eu vou voltar com o branco. Olha só, vou voltar com o branco. Então, eu venho aqui, ele já tá pronto na minha paleta, né? E eu jogo para trás. Objeto, center back. Pronto. Paty, mas eu só tô vendo o branco, o rosa e o cinza. E agora? Cadê o seu marrom? Lembra que eu falei que eu não gostava de marrom e rosa, né? Então, eu vou jogar o marrom aqui, gente. Olha só. Eu vou pegar este marrom que eu tenho aqui, né? Vou jogar ele na linha. Vou tirar ele da cor aqui. E eu vou editar ele, na verdade. Tá? Eu vou editar ele. Eu vou jogar um pouco mais de vermelho nesse marrom, para eu queimar esse marrom, tá? Eu vou queimar ele um pouco mais. Então, eu vou jogar um cian, e ele vai ficar quase que um vinho. Olha só. Ele ainda é um marrom, né? Mas ele tá um marrom mais vinho, ele tá um marrom, eu posso jogar um pouco mais de preto. Toda vez que a gente joga um preto ou um azul, né? Você queima a cor, certo? E essa cor interna aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar e vou usar esse mesmo tom, olha só. Só que quando eu vou com conta-gotas, a mesma coisa acontece no estúdio, né? Ele capta a espessura também. Ele capta toda a característica da onde ele copiou, certo? Eu vou diminuir novamente. Vou pôr meio, porque ele fica bem delicadinho. Olha só. Então, agora eu tenho o rosa e o marrom, que ela pediu. Não precisa... Vocês entenderam, gente, que não precisa ser uma coisa assim gritante? Ele pode ser uma coisa bem suave. Eu tô dentro do que a cliente pediu, tá? Eu tô dentro do conceito que ela me passou, mas eu estou trabalhando... Aqui também eu vou pegar esse marrom. Opa! Eu estou trabalhando o conceito que ela pediu, só que de que maneira? Né? Bem mais suave, bem mais clássica, certo? Eu vou deletar um pouco, eu vou clarear ainda mais esse rosa. Vou puxar ele um pouco para cima aqui para clarear, né? Aqui eu vou deixar num cinza, para não ficar no preto, porque o preto vai gritar demais se eu deixar o cinza. Eu tenho muita área branca, se eu deixar o preto ele vai gritar demais, então eu coloco o cinza, né? Porque o cinza ele vai me dar uma elegância maior no trabalho, ele vai me dar um trabalho maior. Esse RSVP, ele tá com 7, ele nessa fonte eu já sei que ele não vai ser legível, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve aumentada. Quando eu aumento, ele desalinha. Então, eu volto, seleciono tudo de novo e alinho. Nesse caso, o meu alinhamento, ele pode ser feito dessa forma, porque eu não tenho nenhum item, tá, pessoal? Vou deletar as minhas guias. Agora sim, agora eu posso diminuir um pouco para olhar de longe. Quando eu faço isso, eu vejo o quê? Eu vejo as manchas de texto. Então, eu tô vendo que tá alinhado aqui, eu tô vendo que eu tenho área branca aqui, eu tô vendo que eu tenho todo um trabalho aqui, ó. Eu posso aumentar ainda mais um pouquinho, ó. Só para não ficar muito... Ó, eu vou aumentar mais um pouquinho, certo? Olha só. Então, eu tenho aqui... Vamos lá, eu tenho área branca, né? Eu tenho aqui elementos que estão alinhados entre si, ó, né? Eu tenho o nome da Mariana, que eu já vejo de cara, então eu já sei que a aniversariante é a Mariana, quem tá convidando as pessoas é a Mariana.
o sobrenome completo dela, que foi um pedido da mãe, né? Da mãe e do pai. Eles não quiseram colocar o nome deles, mas eles pediram que o sobrenome fosse colocado completo. E é um sobrenome grande, então eu tinha que colocar isso de alguma forma que não ficasse escandalosamente grande, nem ocupando muito espaço. Então eu alinhei com Mariana e eu aproximei os dois. Tá vendo, gente? Ó, eu já tenho alinhamento e aproximação. E tenho contraste. Então eu tenho alinhamento, aproximação, contraste, tudo no mesmo pedacinho do convite. Olha só, bem no mesmo pedacinho do convite, né? Tá? Aqui eu tenho a informação. Qual que é a informação? Convida para a sua festa de 15 anos. Ou seja, eu já estou falando, ó, isso aqui é uma festa de debutante, é uma festa de 15 anos, né? Eu vou mexer aqui, porque quando eu mandei alinhar, ele desalinhou, né? Então eu estou alinhando visualmente. Eu vou crescer um pouquinho isso aqui, né? Vou trazer de novo a linha guia. Olha só, gente, vou trazer de novo a linha guia. Tá? E vou realinhar. Quando eu mandei alinhar pela ferramenta, ele mexeu no alinhamento. Então, eu estou realinhando, tá? Olha só. Nem sempre alinhar pela ferramenta vai alinhar correto o seu trabalho. Olha só que bacana. Estou tornando a alinhar, tá? Eu vou subir isso aqui um pouquinho, isso aqui. Esse aqui eu vou criar um bloco só, tá? Ctrl G, eu crio um bloco só e aí eu alinho aqui. Aqui, opa, não deu certo aqui. Não é essa ferramenta, é aqui, tá? Só que quando eu alinho aqui, ele aproximou muito, porque as alturas, ó, são diferentes, tá vendo? Então eu venho aqui e eu volto a descer. Aí o que que eu posso fazer? Se eu não tiver certeza absoluta, tá? Eu posso criar, lembra que eu falei dos polígonos, gente? Então, eu crio um polígono aqui, olha só. Criei o polígono, tá? Eu já sei que o centro é aqui, olha que graça que é trabalhar com linha guia. Eu deleto o polígono e eu alinho a mancha, olha só. Agora ele tá alinhadinho, tá? Convida para sua festa. Então, eu sei que aqui, ó, olha só. Paty, mas tem o Z. Tem o Z ali, ó. Sim, mas eu tenho que alinhar pela maior mancha, lembra? Então, eu não vou alinhar pelo Z, eu vou alinhar pelo restante do texto aqui, ó. Olha como é legal agora para entender direitinho, ó. Tá vendo? E embaixo a mesma coisa. Ah, mas tem o B. Sim, mas toda a parte de baixo aqui, ó, ela é maior. Então, olha só, tá absolutamente alinhado. Tá? Feito isso, eu posso deletar isso? Posso deletar isso. Tá? Eu salvo e eu tenho um convite. Vou salvar na minha área de trabalho aqui só pra gente ver. Né? Salvar aqui, convite, Mariana, curso. Pronto. Gente, salvem, tá? Se eu fosse trabalhar isso na Camel, o que eu teria que fazer? Eu teria que exportar para um PNG, né? Como eu não vou trabalhar isso na Camel, eu vou trabalhar isso em gráfica ou na impressora doméstica, porque eu não vou cortar isso na Camel, né? Mas por que eu não vou cortar isso na Camel, gente? Pura praticidade. É mais fácil você cortar isso na guilhotina, no estilete, do que na Camel, né? Você vai ter um convite por folha, enquanto você pode botar, se for num A4, se for num A3, você tem dois. Aí você coloca um em cima do outro, corta 2, 3, cortou com o estilete, ele fica cortadinho. A Camel, se você for cortar aqui, você vai ter que cortar, dependendo da qualidade da sua lâmina, do tempo de uso dela, você vai ter que usar corte duplo, tal, vai demorar mais. Só para eu montar a Camel já me deu preguiça. Então eu corto no estilete ou na guilhotina, tá? Eu tenho uma guilhotina em casa, ou refiladora, uma guilhotina, qualquer uma daquelas coisinhas de corte já resolvem bem aqui, certo? Tá salvo, eu mando imprimir agora e a gente vai terminar dando acabamento prático nele.